Saudações a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Otávio Toledo, que para aqueles que não sabem ainda, é o meu nome. O vídeo de agora será uma reação a um vídeo que saiu ontem do professor José Cobori, professor de economia, um cara muito bem versado nessa área, falando a respeito do potencial do Brasil para ser uma grande potência em pelo menos uma área importante, uma área-chave para o futuro, que é a de energia verde. Então, vamos dar uma olhada na fala do professor e vamos ver o que a gente conclui a partir disso. Mas antes de começarmos, eu quero pedir a todos que curtam o vídeo, caso gostem dele, se inscrevam no canal caso ainda não sejam inscritos, compartilhem com os amigos para trazer mais pessoas para a discussão e deixem seus comentários aqui embaixo. E se quiserem contribuir de forma direta com o canal, podem fazer isso através do Pix. O QR Code e a chave estão no canto inferior direito da sua tela agora. Sem mais delongas, então vamos começar. Olá, professor Cobori. Obrigada pela generosidade de compartilhar seu conhecimento conosco. Meu nome é Cristine Marian, de São Paulo. Trabalho com sustentabilidade e ESG há mais de 20 anos em grandes empresas e também sou professora dos temas em diversas universidades. Como o senhor sabe, a questão da redução das mudanças climáticas tem se apresentado como um dos maiores desafios da humanidade. Na sua opinião, quais seriam os caminhos políticos e econômicos mais eficazes para o enfrentamento desta crise global? O senhor acha que o Brasil teria condições de assumir a liderança e o protagonismo destas agendas? Muito obrigada. Vamos lá, então, Cristine, aqui de São Paulo. Bom, crise climática, né? Tudo que está acontecendo tem um pessoal, né, desse outro espectro ideológico e político que tem essa negação, mas para quem tem um mínimo de bom senso, né? E porque eles têm essa negação, isso também não é um acidente, isso é uma proposta, isso é um projeto. Eles têm essa negação porque atrapalha, né, os negócios da classe alta. Então, eles têm que fazer, pelo menos de conta que eles acreditam que a mudança climática não está acontecendo, que o mundo não está passando por um aquecimento, para que essas questões menos importantes não interfiram com os negócios dos seus patronos, digamos assim. E um mínimo de percepção da realidade, a gente vê que realmente a gente está tendo aí grandes problemas com a agressão que a gente faz ao meio ambiente, que a gente vem fazendo, né? Na realidade, na história da humanidade, e muito mais depois, né? Do sistema capitalista, que é a exploração e essa superprodução capitalista tem sempre essa exploração em excesso, né, dos recursos naturais, e isso, obviamente, a natureza uma hora nos dá a resposta, né? E é o que a gente, como eu falo, para quem tem um mínimo de bom senso e observação da realidade, a natureza, ela não está preocupada se a gente acredita ou não em mudança climática, né? Ela simplesmente dá a sua resposta pela própria natureza que a gente vê aí se revelando, né? Todos esses problemas que a gente tem hoje, quando a gente está falando de mudanças climáticas, aquecimento global, né? Tudo isso que a gente faz contra o meio ambiente, isso é evidente, né? Então não tem como a gente fugir disso. É como eu disse, se acredite ou não, a natureza não está preocupada se a gente acredita ou não nisso, né? Ela simplesmente nos dá a resposta. E aí a pergunta da Cristine é como o Brasil, né, nesse ambiente, né, toda essa discussão aí, vai ter a COP30, a gente já vê, na realidade, há dezenas de anos, né, que o mundo vem discutindo isso, com mais ou menos relevância a depender, né, dos líderes mundiais que aí estão comandando essas nações, e a gente está passando por um momento delicado, porque teve uma ascensão aí de líderes que não têm esse tipo de preocupação, muito pelo contrário, né? Hoje a maior potência econômica do mundo é liderada por um negacionista, ele foi um negacionista durante a pandemia. Não só um negacionista, um lunático. Para mim, o Trump é um completo lunático. Ele é um negacionista climático, tanto que ele retirou os Estados Unidos de todos os acordos, né, que visavam aí a manutenção e a preservação da natureza, e um freio, né, que a economia de todos os países desse um freio, né, nessas alterações climáticas. Ele foi um negacionista e tirou os Estados Unidos de todos esses acordos, né, de todas essas reuniões. Ele não vai estar presente na COP30, e tanto que no discurso de posse dele, ele falou aquela frase, né, o drill, baby drill, que é uma frase que nós vamos perfurar, ou seja, nada de energia limpa, nós vamos buscar petróleo mesmo, nós vamos continuar utilizando e acelerar a utilização de combustíveis fósseis.
Obviamente, por trás disso tem um negacionismo, mas tem grandes interesses econômicos, né? Quem domina ainda hoje o petróleo, né, a extração do petróleo, todas as guerras que os Estados Unidos entram, geralmente tem esse interesse do petróleo por... Muito embora o país que mais utilize petróleo agora, mais consuma petróleo no mundo, eu não tenho certeza se são os Estados Unidos ou a China. Aí essa informação eu fico devendo, mas eu acho que existe aí uma competição, muito embora a China invista muito em energias renováveis, em energias limpas, mais do que os Estados Unidos, bem mais, ainda existe um grande consumo de petróleo por lá também. Trás, né? O que foi a Operação Lava Jato no Brasil, o ataque à Petrobras. É um interesse, era uma forma, né? Os Estados Unidos não precisou nem empreender uma guerra, né? Para atacar aí um outro país com interesse final ali no petróleo. Então, atacou o Brasil, pegou meia dúzia de cabeças de bagre, né? Uma grande parcela da população entreguista, e atacou a nossa Petrobras, né? Como eu disse, sempre que a gente faz discurso, fala, você é a favor. Não, ninguém é a favor da corrupção, todo mundo é contra. Agora, vê se os países, né, que combatem a corrupção destroem as suas empresas. Países aí que têm empresas, países e nações que são vistas, né, pelo senso comum, pelos olhos, né, como países aí, exemplo de combate à corrupção. A Alemanha, por exemplo, né, a Siemens foi pega em vários, a Alstom, que não é alemã, mas tem a Siemens, ou seja, países ali europeus que são vistos como exemplos, né, de países corretos que combatem a corrupção. Todas as grandes empresas deles foram pegas em esquemas de corrupção, inclusive aqui no Brasil, né, o nosso metrô aqui com vários episódios aí de corrupção, empreendido pelas empresas, né, por esses executivos das empresas, ver se esses países destruíram as suas empresas. Não, eles puniram os corruptos, né? Quem foi que praticou a corrupção, por mais que existisse ali um interesse corporativo da empresa, existisse algumas regras ali dentro da própria empresa que, digamos assim, fazia vistas grossas, né? Se estariam ganhando os contratos ou não por corrupção. Mas a Petrobras, como empresa, né? Não só os executivos corruptos foram presos, mas tentou-se destruir a empresa, né? E destruíram uma boa parte dela, né? Se viu aí toda a destruição de uma cadeia de produção ligada ao setor de petróleo, privatizações de refinarias, privatizações da distribuidora, tudo isso veio na esteira, né, desse ataque que foi feito à empresa pela Lava Jato, e a destruição da nossa indústria de construção civil pesada, né? Punissem os executivos, no limite até os acionistas, mas mantivesse toda aquela inteligência que a empresa já tinha nesses setores, nesse mercado de infraestrutura. A gente está vendo. É uma coisa que a gente tem que lembrar que a Petrobras, apesar de ser ligada à exploração de hidrocarbonetos, que não é o foco do momento, ela continua sendo muito importante para a nossa economia, até por ser uma empresa de capital misto. O governo ainda é sócio majoritário, mas tem investimento privado também. Ela continua sendo muito importante até por uma questão estratégica do Brasil. Vendo agora a China fazendo acordos, né, com o continente africano ali para criar infraestrutura no continente africano, sendo que até a Operação Lava Jato era o Brasil que dominava, né, essa indústria pesada no continente africano, com as nossas empresas brasileiras fazendo esses projetos de desenvolvimento de infraestrutura na África. Então, como eu disse, né, por trás desses interesses geopolíticos, não tem nenhum anjo. Eles queriam, né, os Estados Unidos, e ficou provado com a Vaza Jato, né, a ligação dos procuradores e do juiz Sérgio Moro com a justiça americana, com o departamento, né, de Estado americano, com a CIA, ficou tudo comprovado nos diálogos ali, vazados pela Vaza Jato, né, que existia, obviamente, toda uma estratégia dos Estados Unidos por trás da Operação Lava Jato para destruir as nossas empresas. Ou seja, quando você pega um país vassalo, né, recheado de entreguistas e sendo um país de dólares, fica com muito pouco. Fique claro, pessoal, eu tô pulando um pouquinho porque ele tá falando a respeito de Lava Jato, isso não é exatamente o foco do vídeo de hoje, então eu tô dando uma aceleradinha apenas. Pouco, né, conseguiu-se fazer a mesma coisa no Brasil. Então, a gente precisa ficar esperto com
os interesses geopolíticos por trás disso, né? Então a China hoje está dominando o continente africano, poderia ser o Brasil ali, né? Oferecendo ainda todo esse desenvolvimento de infraestrutura no continente africano. Então o interesse no petróleo sempre foi muito grande, né? Só fiz esse, não é nenhum pequeno adendo, esse grande adendo para falar do petróleo, porque os Estados Unidos simplesmente abandonou, né, essa agenda aí de preocupação dos países, da humanidade como um todo, né, com essa agressão que a gente faz à natureza, ao meio ambiente, e a natureza não está dando respostas com essas mudanças climáticas, né? Mas a pergunta, Cristina, é o que o Brasil pode fazer, né? Então a gente tinha uma certa liderança nisso. Lá atrás, a gente pode retomar essa liderança. O Brasil é o país que mais, quando a gente fala de energia elétrica, né, 90% da nossa geração de energia elétrica é de energia limpa, né? Ou seja, energia renovável, né? Limpa numas, né? Porque a gente tem que lembrar que a energia hidrelétrica, que é a principal dentro da matriz energética brasileira, ela é tecnicamente uma energia limpa, mas ela causa outros tipos de impactos ambientais pesados, especialmente na modificação do meio ambiente onde é criada a reserva que alimenta a usina. Ele tem que necessariamente inundar uma grande área, e essa grande área acaba sendo desfigurada na sua natureza original. Então, a gente tem uma matriz energética mais limpa, mas isso não quer dizer que é uma matriz energética sem impacto. Sendo que a maior parte, acho que mais de 60% é hidrelétrica, e depois 12 ou 13% é eólica e só 3%. Eólica, principalmente no Nordeste, que é onde estão as principais usinas de captação de energia eólica. 3% é solar, mas 90% da nossa geração de energia elétrica é de energia limpa, de energia renovável. Então, o que o Brasil pode fazer para ter isso como sua agenda e qual a vantagem que o Brasil pode ter? Eu acho que a gente está num momento, na realidade, todos os momentos são importantes, né? Mas a gente está num momento crucial do ponto de vista geopolítico e geoeconômico, é que o Brasil precisa investir fortemente nisso. Ou seja, se a gente só produz 3% de energia solar, a gente tem um 97% aí, teoricamente, né? De grosso modo, né? Teoricamente, para a gente expandir a nossa produção de energia solar. Obviamente, a gente não vai ter 100% de energia solar, porque a gente tem uma série de outras matrizes, né? Tanto que a gente falou aqui E também porque a energia solar é intermitente, né? A gente tem que lembrar que de vez em quando escurece e não dá para armazenar toda a energia que o país precisaria, especialmente de noite, que é quando se utiliza mais energia elétrica ainda. Então, não dá para ser 100% energia solar. eólica, hidrelétrica, e a solar pode crescer muito, a eólica ainda pode crescer muito, a hidrelétrica ainda tem uma certa agressão à natureza, né? Para você fazer uma usina hidrelétrica, você agride bastante a natureza. Mas o Brasil é um dos países mais ricos em sol e em vento, ou seja, energia solar e energia eólica. Nós estamos nessa agenda, e aí eu queria cruzar isso um pouquinho com essa agenda que eu falo de reindustrialização, né? O Brasil se industrializar e ir para a fronteira tecnológica. Qual que é a grande vantagem hoje da China? A China é o maior produtor de painéis solares do mundo. Se não me engano, 70% da produção de painéis solares utilizados, né, na produção de energia solar. A China é a maior produtora de um monte de coisa, para falar a verdade. É difícil pensar um campo em que a China não seja a maior produtora. São chineses, é feito pela China. Ela é o maior produtor mundial também, domina a produção de turbinas eólicas. Então, pegar esses dois exemplos, energia eólica e energia solar, quem produz e se industrializou para fazer essa produção dessa tecnologia, né, dessa manufatura e dessas indústrias para isso foi a China. E o Brasil é muito rico em sol e vento, então o Brasil tem uma agenda aí que ele pode investir fortemente, né, na produção de energia eólica e energia solar. E aliado a isso, o que a gente poderia fazer? Programa de industrialização para a gente produzir as placas de energia solar aqui, que a gente tem demanda para isso, e produzir também turbinas eólicas com tecnologia nacional. O Brasil tem a faca e o queijo na mão para fazer isso. O Brasil é um país riquíssimo, né? Um país com as maiores fontes, né, de riquezas naturais que existem, tanto de água, né, quanto de sol, que eu falei, de vento. A gente tem toda essa, a gente tem uma biodiversidade, tem também outras fontes de energia, né, biometano,
produzir através de biomassa, a gente tem de biogás, a gente tem um... Tem o etanol, né, que é o principal, quando a gente fala de energia renovável, pelo menos, que o etanol de cana aqui no Brasil é abundante, e é uma tecnologia que, inclusive, outros países já avisam, porque o Brasil tem experiência nisso. A gente vem usando, por exemplo, motores de carros, a etanol, já desde pelo menos os anos 80, até onde eu sei. Pode ser que fosse até desde antes. Então, isso aí também o Brasil é uma referência nesse campo. Uma série de iniciativas que a gente pode fazer nessa agenda, Cristine, que o Brasil pode se tornar líder mundial, né? E isso tudo vinha a reboque aí com essa industrialização. Eu estou dando só exemplo, né, do que você citou aqui, quando eu falo de mudança climática e de geração de energia renovável. Então a gente tem essa grande oportunidade de energia solar e energia eólica, né, aliada a essa grande oportunidade que a gente pode fazer o crescimento da produção, né, dessas fontes de energia. A gente pode também industrializar o país para produzir isso, que a China é o líder mundial, a gente pode produzir isso com tecnologia nacional. Inclusive, para a gente industrializar o país, o aumento da matriz energética do Brasil não é uma opção, é mandatório. Porque sem eletricidade não tem como ter um parque industrial maior. Então, uma coisa precisa necessariamente vir colada à outra. Placas solares e turbinas eólicas. E qual que é o grande problema hoje? Eu acho que eu já falei até num episódio aqui, alguém fez uma pergunta, não só da nossa produção, porque quando você produz essa energia, você tem que injetar na rede, né, do sistema de energia elétrica da rede de todo o país. E a gente tem, acho que nessa última pergunta, a gente tem um problema que você não pode sobrecarregar a rede. Então, chega em momentos do dia que você produziu muita energia e você não pode injetar na rede, porque a rede já está, né, toda ocupada, e aí essa energia simplesmente é desperdiçada. É desperdiçada por quê? Porque a gente não tem como armazenar, a gente não tem tecnologia, não tem investimento nessa área, a gente não tem como armazenar. E existem países que produzem esse, que a gente chama do storage, né, para a gente armazenar essa energia, que seria uma das soluções também aí inovadoras, né? Imagina, a gente não só produzir, porque tem uma escala durante o dia que você utiliza bastante a energia renovável, quando tem sol, se eu estou falando de energia solar, né? Quando tem sol, eu consigo produzir toda essa energia e injetar na rede, então o sistema nacional, quando faz aquela, que opera o sistema nacional de energia, essa energia é utilizada ali, só quando chega a noite, não tem sol, eu volto a utilizar energia, digamos, energia suja. Eu tenho que utilizar energia suja. Então, a solução seria, ou eu tenho 24 horas de sol, o que não existe, ou... Até existe, mas só nos extremos do planeta, e só durante alguns meses do ano, em que a gente tem dias que são dias eternos e depois tem noites eternas, mas isso é outra história. Eu consigo armazenar energia excedente enquanto eu tenho sol, para que eu use depois quando eu não tenho sol. Estou falando aqui, vocês me conhecem, né, de forma bem didática, para a gente entender qual que é o grande problema. Então, a gente, além de tudo isso, de não só ser um país rico em sol, rico em vento, de poder expandir a nossa produção de energia eólica, energia solar, de, a reboque disso, conseguir desenvolver uma indústria de tecnologia nacional para produzir, né, esses insumos que a gente vai utilizar, essas tecnologias, essas placas solares, essas turbinas eólicas, produzir tudo isso dentro do Brasil, a gente ainda tem a oportunidade de produzir a forma que a gente tem de armazenar isso, porque qual que é o grande problema em armazenar isso, que a gente veio para discussão agora? Minerais críticos, terras raras, lítio, né? A gente precisa produzir baterias que consigam armazenar isso, com tecnologia que consiga armazenar isso, e a gente tem também todos esses recursos naturais no Brasil, que a gente está vendo na grande discussão aí o interesse dos Estados Unidos em terras raras, porque quem domina tudo isso é a China e tem as maiores reservas. A segunda maior reserva de terras raras do mundo é no Brasil, não só de terras raras, como de nióbio, de lítio. Então, você vê os Estados Unidos com esse interesse no acordo da guerra Rússia e Ucrânia, está de olho nas terras raras, e agora ele fez esse ataque ao Brasil, já falou que está de olho nas terras raras. Então, o Brasil tem tudo isso. Tem não só toda a oportunidade de produzir, industrializar para produzir isso, como a gente tem todos os recursos naturais que a gente precisa para produzir isso, né? Ou seja, em resumo, a gente tem um grande potencial para se tornar uma potência energética
nesse novo século. Mas a questão agora é se essas coisas vão ser feitas ou não. Aí ficou a fala do professor Kobora a respeito desse tema, eu achei muito interessante, eu quero saber de vocês o que vocês acharam, comentem aqui embaixo e também se inscrevam no canal caso ainda não sejam inscritos, compartilhem com os amigos e deixem o like se gostaram do vídeo e dos meus comentários. E se quiserem contribuir diretamente com o meu trabalho aqui no canal, podem fazer isso através do Pix. O QR Code e a chave estão no canto inferior direito da tela agora. Um grande abraço a todos, muito obrigado por terem assistido e verei a todos novamente no próximo vídeo do canal. Valeu!